Eu não tenho hoje como dizer que a minha candidatura pode ser retirada em alguma circunstância, porque eu já formei um time muito grande. É um timaço, o time do Rogério Correia e do Lula, montando um time para ganhar a eleição. Eu fico imaginando, por exemplo, se o Engler tivesse ganhado as eleições ao invés do Calil. Vocês já pensaram o que seria Belo Horizonte na pandemia? Quantas pessoas tinham morrido? O petismo, ele é maior do que o antipetismo. Não pode ter um candidato que seja de uma religião, bem porque ninguém é candidato a papa ou a pastor. Se tem um banheiro feminino, um masculino, ou se tem um banheiro neutro na escola, isso não é verdade, isso nunca existiu. Este ano vai ser diferente, não vai ser só rede social e fake news para definir a eleição. E nem aquele que acha que vai, através de rede social, virar um mito ou um super-herói. Isso não vai existir nessas eleições. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje recebendo nos estúdios aqui da FM O Tempo, deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia. Sempre bom tê-lo conosco, deputado. Seja mais uma vez bem-vindo. Obrigado, Guilherme, Thalita. Bom prazer dia, estar aqui com deputado. vocês na Rádio Super. Deputado, vamos começar aqui a nossa conversa e eu quero lhe perguntar sobre o cenário exatamente desta semana. Tivemos um último levantamento da nossa pesquisa Data Tempo que indicou um empate técnico entre muita gente que está ali, digamos, na segunda colocação, com o descolado Mauro Tramonte desse bloco secundário das eleições. Nesse momento, o senhor esperava estar exatamente nessa posição, considerando o que já vimos das pesquisas desde o ano passado? Sim, é um trabalho que nós viemos fazendo de pré-campanha. O time de futebol fala pré-temporada, né? Mas é exatamente isso, nós estamos armando o time. E o time está sendo bem armado. Nós já temos 5 partidos políticos, está vindo viu? Vão ser pelo menos 6 partidos até a convenção. O anúncio já vai ser feito hoje para a FM Tempo? Ainda não, vamos esperar um pouquinho para consolidar. Mas 6 é com certeza. Vamos ver se a gente consegue mais. Mas é um timaço, é o time do Rogério Correia e do Lula, montando um time para ganhar a eleição. Então a pré-temporada, a pré-campanha é isso. Você tem que armar, tem que ter estratégia. E nós viemos crescendo nisso. Unificar o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, você sabe que não é algo fácil. Tem muitos nomes, muitas pessoas boas, mas nós fizemos isso já no ano passado. Alinhamos com o PV e PCdoB e agora, mais recente, há pouco tempo, inclusive antes da pesquisa, aliás, depois da pesquisa, é que nós conseguimos unificar também o PSOL e a Rede. São 2 forças importantes, tinha pré-candidatura da Bela, tinha pré-candidatura da Ana Paula, a da Bela do PSOL, que tem uma força grande aqui em Belo Horizonte, a da Ana Paula, junto com Marina Silva, também uma força grande, importante. Então isso vai dar reflexo também no processo eleitoral. Mas, principalmente, nós estamos unindo a militância política dos movimentos sociais, são muito ligados a esses partidos aqui que eu citei, esses 5 partidos. Então isso vai, na campanha, ter muita influência. Nós já estamos colocando mais de 3 mil pessoas discutindo o programa. Nós estamos armando um time, é um time entrosado com o Ministério do Lula. Eu estava ali conversando, por exemplo, sobre a questão de população de rua. Isso para a gente é muito importante ser resolvido. A cidade quer uma solução. Eu faço parte do conselho do programa Ruas Visíveis, do ministro Silvio Almeida. Esse programa é um programa completo que permite uma abordagem individual com recursos. O governo federal colocou 1 bilhão de recursos. Nós vamos pegar uma parte disso para Belo Horizonte. Estamos vendo quais equipes nós montamos, como é que elas fazem a abordagem, como é que essas pessoas vão ter acesso ao Minha Casa Minha Vida, para que elas possam, saindo da rua, não retornar, mas já ter condições de ser uma pessoa que more com dignidade, que tem emprego, que tem acesso à educação, à saúde. Nós estamos com muitas ideias boas, eu estou muito animado para ganhar as eleições, tenho muita experiência acumulada nesse período e muita vontade, muita energia. Então não se ganha eleição sozinho e nem sem querer ser candidato e sem ter a vontade e a experiência necessária. Deputado, o senhor falou sobre a dificuldade de unificar o PT em Belo Horizonte, porque, de acordo com o senhor, são bons nomes, né? O partido tem bons nomes. Mas a gente percebe uma dificuldade de unificar a esquerda. E aí eu estou falando mais especificamente do embate aí que existe entre o PT e o PDT para chegar num acordo do nome. Tem o nome do senhor colocado como pré-candidato e o nome da Duda Salabert também como pré-candidata. Ela esteve com a gente na sexta-feira e disse que não abre mão. Afirmou, inclusive, que se o senhor quisesse, né, caminhar com ela, que seria muito bem-vindo.
Como que está essa conversa? Existe uma possibilidade de uma chapa composta por você e pela Duda, o senhor sendo cabeça de chapa ou ela sendo cabeça de chapa, mas que o PT e o partido, o PDT, sigam juntos nessa caminhada por Belo Horizonte? Olha, primeiro dizer que tem muito respeito e amizade com a Duda. Então a candidatura dela é uma candidatura perfeitamente possível, é uma candidatura que nós temos que respeitar. Então, se a vontade dela é de ser candidata e não compor, é um direito que a Duda tem e precisa ser reconhecido. Isso em primeiro lugar. E faremos uma campanha de muito respeito entre nós, porque as ideias são muito parecidas. Mas eu tenho a expectativa de que o PDT possa ainda se aliar conosco. Eu diria que nós já unificamos todos os demais partidos de esquerda. E como eu disse, nós julgamos um time. Então nós não podemos pensar em ganhar uma eleição individualmente. E eu já tive a oportunidade de colocar isso ao PDT e à própria Duda. Eu não tenho hoje como dizer que a minha candidatura pode ser retirada em alguma circunstância, porque eu já formei um time muito grande. E não é fácil eu voltar ao PT ou a esse partido e dizer que eu não sou candidato, unificar em torno do meu nome e de um programa. Então eu espero que possa ainda conversar com a Duda, ver qual o sentimento dela, mas eu te digo o seguinte, nós já temos um time para ir para o segundo turno. No segundo turno, para ganhar a eleição, nós vamos ter que ampliar o time. Mas esse time é um timaço, viu? É um timaço que nós estamos formando e vamos ganhar essa eleição. Quando foi apresentado, deputado, essa decisão e o time que o senhor está chamando de unificado, houve uma manifestação específica e que foi ecoada pela deputada Duda Salabert. Havia lá do grupo, não sei se vinculado a ela ou de apoio a ela, uma faixa amarela que foi estendida na avenida, passando o viaduto Santa Teresa, dizendo: Rogério, mas você esqueceu das pesquisas. Como é que você recebeu essa avaliação? Porque é um critério que está colocado pela própria deputada de dizer, olha, eu sou mais importante, ou estou neste momento na avaliação do Belo Horizontino que fala nas pesquisas, à frente de Rogério Corrêa. Mas o caso foi o seguinte, pessoas ligadas à minha pré-candidatura colocaram uma faixa, estenderam a faixa lá no viaduto Santa Teresa. Foi no dia inclusive da unidade, anúncio da unidade da candidatura minha com a Bela e a Ana Paula. Exatamente. PSOL, Rede, PT, PV, PCdoB. E eles estenderam uma faixa que dizia, Duda, só falta você. E aí o pessoal da Duda deu troco, disse, Rogério, olha as pesquisas. O pessoal colocou a faixa, não foi nossa intenção e não fui consultado sobre isso, fez um gesto mais de carinho com a Duda. No sentido de, Duda, você é importante, falta você para a unidade. O sentimento era esse. Acho que a Duda entendeu o pessoal dela de forma diferente, que seria uma provocação, e fez uma outra provocação. Coisa de campanha, de pré-campanha, mas com muito respeito. Eu já conversei isso com a Duda, e se for a intenção dela disputar, mesmo que só com o PDT, é uma intenção, eu sei que com maior dificuldade, porque quando você monta um time, esse time vai te dar tempo na TV, vai te dar militância, vai dar uma série de questões que lhes favorecem. E é por isso que eu digo que julgar sozinho é mais difícil. O time precisa de entrosamento, precisa de um técnico que acumula esses jogadores e o faz julgar. E a vontade, a estratégia nossa são duas. Nós precisamos estar vinculado ao governo do Lula, porque isso é importante para Belo Horizonte, trazer obras, infraestrutura, ver a questão do anel rodoviário, botar essa linha do metrô para andar mesmo, ter uma política de mobilidade urbana que é cara, que nós precisamos de fazer, saneamento básico não é coisa barata, preciso do governo federal, eu preciso muito do governo do Lula, já falei isso ao presidente. E a outra são a própria cidade, como é que nós enfrentamos os problemas da cidade, com muita criatividade. E eu tenho andado e conversado muito, porque a prefeitura não escuta mais as pessoas. É impressionante como a prefeitura sumiu. A prefeitura já não mais assiste as pessoas, não ouve e não resolve problemas. O povo está isolado. Onde você vai, você diz, a prefeitura esteve por aqui? Não, há muito tempo nós não vemos a prefeitura. Então, exemplos disso são lixos acumulados nas favelas. É de impressionar, nós tiramos foto, fizemos denúncia. São questões relativas também à educação. Já era para ter crianças em creche, pré-escola, em tempo integral, todas elas. Existe recurso do governo federal para isso. Então a prefeitura falta ouvir as pessoas e falta energia. Não tem mais regionais, não tem participação popular. Então nós vamos tratar esses problemas para resolver. É isso que nós queremos dizer ao povo de Belo Horizonte. O nosso programa é para resolver problemas.
Deputada, eu vou voltar na questão da unificação da esquerda em Belo Horizonte, que é um tema e é uma pergunta que a gente tem feito aqui para todos aqueles pré-candidatos à Prefeitura da capital mineira, que é em relação à disputa contra a extrema-direita, por exemplo, que tem um único nome hoje, que é do deputado Bruno Engler, né, representando a extrema-direita, e essa não unificação da esquerda de forma total poderia fazer com que a esquerda fique aí atrapalhada por causa disso? Os eleitores se confundam em relação a quem de fato representa a esquerda em BH? Olha, se a esquerda não se unificar até o dia 4, eu digo que eu ainda tenho expectativa e esperança. Estamos conversando isso tanto em nível nacional quanto aqui. Pretendo continuar as conversas com a Duda, que na verdade falta-nos o PDT. Todos os outros já estão aliados conosco, e eu já disse que vem aí mais um partido. Então, do ponto de vista da esquerda, a unidade está quase que total. Mas é evidente um pedaço importante, que é a própria Duda, pela representatividade que tem, nós queremos que unifique sim, Thalita. Agora, a extrema-direita tem o Engler, principalmente, que é o candidato deles, o candidato do Bolsonaro. É o principal adversário nosso do ponto de vista político e ideológico. Eu fico imaginando, por exemplo, se o Engler tivesse ganhado as eleições ao invés do Calil. Vocês já pensaram o que seria Belo Horizonte na pandemia? Quantas pessoas tinham morrido? Engler tem um projeto de lei, por exemplo, que proibia que crianças até 12 anos colocassem máscara ou fossem obrigadas a entrar com máscara na escola. Tem um projeto dele, um projeto de lei, que felizmente não foi aprovado porque ele articula pouco. Mas a posição deles durante a pandemia, nós vimos o que foi. Imagina se ele fosse prefeito e não o Calil. Como é que teria sido tratado esse momento da pandemia? Então a extrema-direita, ela é negacionista, cheia de preconceito. Imagina um prefeito da extrema-direita fazendo preconceito contra negros e negras, preconceito contra LGBT, preconceito contra religiões que não seja deles. Então eu acho que a extrema-direita dá exemplos péssimos de ódio que não podem ser colocados em Belo Horizonte, que é uma cidade que é muito diversa. Belo Horizonte é uma cidade cosmopolita, o jeito mineiro de ser, o jeito agradável, o jeito de acolher a todos. A extrema-direita não pode ganhar as eleições aqui. O que eu acho, Thalita, que vai ocorrer se nós não tivermos uma candidatura só? O eleitorado vai fazer o que a gente chama de voto útil. Vai ver quem da esquerda vai ao segundo turno, pode saber disso. E é evidente que isso também nós levamos em consideração, por ter uma grande militância que nós temos, por ter um programa que nós temos, por ter a aproximação e o apoio do presidente Lula. Tudo isso vai importar, por ter tempo na TV, isso vai importar no processo eleitoral. Por isso eu estou muito seguro. O ideal é que a gente unifique todos, mas se não for possível, eu já tenho, digo para você com sinceridade, um time de craques com muitas mulheres, tem muitas Martas jogando com a gente, e nós vamos ganhar essa eleição. O senhor mencionou as mulheres. Eu quero mencionar um aspecto da nossa pesquisa Datatempo para lhe perguntar sobre o vice. No último levantamento que foi feito, o senhor desponta na rejeição, como aquele candidato com a maior rejeição. Acho que, obviamente, isso é consolidado dentro do PT como uma naturalidade de que existe um antipetismo e a militância do partido sabe exatamente que isso está colocado país afora. Eu quero lhe perguntar sobre a figura feminina. Nós estamos falando da maior fatia do eleitorado. O senhor tem na sua chapa, ou dentro do grupo político nesse momento, deputadas como Bela Gonçalves, como Ana Paula Siqueira. Preferencialmente, o vice tem de ser alguém para diminuir de alguma maneira essa rejeição destinada ao senhor, e tem de ser mulher? Olha, o PT tem também 27% a 30% de preferência. Sim, é o partido no país que em geral tem maior preferência. Isso, nós unificamos, portanto, o petismo, ele é maior do que o antipetismo. Nós vamos para o segundo turno, só com a unidade do PT. Unificando a esquerda, é exatamente esse trabalho que nós temos. E o presidente Lula, com aproximadamente 30% das pessoas que dizem que vão votar nele. Agora, a presença feminina é importante, não apenas para a composição da chapa, mas para quem tem um programa que seja específico para as mulheres. Eu tenho, por exemplo, um compromisso da criação de uma Secretaria das Mulheres. Assim como já existe o Ministério das Mulheres, e a nossa ministra Cida esteve aqui me apoiando, inclusive, e faz um belíssimo trabalho. Se nós tivermos uma secretaria específica, com certeza nós vamos fazer muito trabalho para diminuir o feminicídio, para diminuir o ódio às mulheres, os preconceitos. Então nós estamos formatando um programa e, aliás, essa semana, dia 25, eu já tenho um encontro com as mulheres, que é exatamente para me apresentar qual é o programa delas. Então, ter tantos nomes de mulheres que poderiam compor minha vice é um orgulho para mim. Fora as companheiras também, que são nossas deputadas estaduais,
que aliás eu quero prestar solidariedade, conseguiram com um deputado de extrema-direita enquadrá-la agora como réu por violência contra as mulheres. Então, também parabenizar, além da Bela, da Ana Paula, que você citou. Estou falando do deputado estadual também Cristiano Caporeso, né? O Caporeso, que está agora enquadrado por crime de violência contra as mulheres, né? E aí a Macaé, a Beatriz Cirqueira, a Lohana, que é do PV, né? A Andréia de Jesus, a Leninha, que é vice-presidente da Assembleia. Olha só, é um time de mulheres, vou te contar, é muita Marta para jogar no meu time, eu fico muito satisfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a Câmara dos Vereadores aqui em Belo Horizonte, deputado, porque a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores não pretende ampliar apenas aqueles nomes que tem frente às prefeituras. As câmaras também são importantes, né, Brasil afora, para que o partido consiga recuperar aquilo que já foi algum dia. E todas as pessoas que representam o PT que sempre falam isso aqui com a gente, inclusive. Qual a expectativa do PT aqui em Belo Horizonte para essa eleição de 2024? Nós vamos fazer uma campanha muito vinculada às nossas chapas de vereadores. Então, a Federação PT, PV, PCdoB tem 42 candidatos e candidatas e também a chapa PSOL Rede, 42 candidatos e candidatas. Nós vamos grudar muito, vamos dizer assim, as campanhas. Dizer da importância da Câmara. Eu vivo isso na pele. A Câmara Federal hoje é um empecilho muito grande para o governo do presidente Lula. Acordos têm que ser feitos que às vezes rebaixam o seu programa, senão você não consegue aprovar projetos importantes. E como aqui em Belo Horizonte nós vamos ter projetos novos, na última vez que eu vim aqui eu citei o território da cidadania, nós vamos formar em territórios, principalmente nas regiões mais carentes, uma concentração de políticas públicas e esses territórios terão que ter a presença de todas as secretarias implantando todos os programas de saúde, educação, de cultura, de mobilidade urbana. Todos os programas precisam estar lá enquadrados, o da defesa do animal, a saúde animal, enfim. Nós vamos precisar, portanto, nesses programas de ter ações e votações na Câmara de Vereadores para que esses projetos sejam aprovados. Então não adianta eu também ter um programa que seja um programa avançado e ter uma Câmara que retroceda no programa. Então isso nós vamos explicar muito e para que não aconteça também a gente ficar refém de um centrão. Hoje o governo federal precisa muitas vezes fazer negociações com o centrão que atravanca um pouco o progresso do governo. Nós aprovamos os projetos todos nossos no governo federal. A nossa bancada lá é bem hábil para isso, mas é óbvio que muitas vezes cedendo para além do que nós gostaríamos de ceder. Fora a negociação também de ministérios, e eu pretendo fazer um governo que a gente tenha muito entrosamento também. O PT vai apresentar amanhã aos candidatos nas eleições municipais, eu estou falando da direção nacional, o senhor sabe bem disso, um panorama do que e com quem precisa dialogar nas eleições municipais. E tem aqui uma posição que foi dada numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo pelo secretário de Comunicação Gilmar Tato, e que diz o seguinte: temos problemas de organização, linguagem e abordagem das pessoas, tanto em campo como nas redes sociais. Eu quero lhe perguntar sobre o recorte de Belo Horizonte. Onde é que o senhor vê essa dificuldade? Onde o PT precisa entrar e com quem dialogar, para além de com quem ele já dialoga hoje, nesses 30% que o senhor citou de preferência partidária? Com quem o PT não fala e que precisa falar na sua candidatura nessas eleições? Nós queremos chegar muito à periferia de Belo Horizonte. E a periferia não se chega apenas com redes sociais. A periferia se chega com a militância. Então este é um papel importante que os nossos apoiadores terão. Nós queremos conversar com as pessoas. Este ano vai ser diferente, não vai ser só rede social e fake news que vai definir a eleição. O povo já está mais maduro. E nem aquele que acha que vai, através de rede social, virar um mito ou um super-herói. Isso não vai existir nessas eleições. Então, ou a gente convence o povo, ou a gente não ganha as eleições. Então, nós precisamos conversar na periferia. E ali, o lulismo é muito grande. Nós, aqui nas eleições passadas, tivemos uma derrota de 55 a 45. Melhorou muito, que nas passadas tínhamos perdido 70 a 30. Então há uma recuperação evidente do governo Lula e da esquerda. Agora, onde nós ganhamos foi exatamente as regiões de favelas. Então nós precisamos também ali estar trabalhando, porque muitos dos votos que são do Lula, as pessoas ainda não sabem que eu sou o candidato do Lula. Então nós vamos trabalhar esse setor. Nós precisamos também de ter um trabalho para explicar à população, conversar com ela, que as eleições não são definidas entre quem tem esta ou aquela religião. A religião, ela precisa ser respeitada, todas elas.
Então não pode ter um candidato que seja de uma religião, bem porque ninguém é candidato a papa ou a pastor. É candidato a prefeito e não é candidato também a pai de santo. Então, dentro da igreja, nós vamos levar os problemas que as pessoas sentem no comum. Aliás, teve uma pesquisa que foi citada agora na Folha de São Paulo, muito interessante, sobre o pensamento do evangélico lá em São Paulo. E mostra muito que a influência dos pastores tem caído e que os evangélicos têm um sentimento muito semelhante ao que tem a maioria do povo brasileiro. Então nós vamos com eles dialogar também sobre os problemas reais da cidade. Então um problema não é aquele fictício de mentira, de fake news, sobre se tem um banheiro feminino, um masculino, ou se tem um banheiro neutro na escola. Isso não é verdade, isso nunca existiu. O problema é que o esgoto na porta da casa dele, este precisa ser resolvido. É isso que nós vamos tratar. Então, os problemas reais é que nós vamos conversar com o povo. Nós estamos conversando com o deputado federal Rogério Correia, ele que também é pré-candidato à Prefeitura de BH. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. No Café com Política, hora do bate-pronto. Naquele momento que o senhor já conhece esse deputado, vamos às perguntas. Como dialogar com o público evangélico de Belo Horizonte? Com programas sociais para a periferia, especialmente. O principal problema hoje de BH? Transporte coletivo, mobilidade urbana. Quem é o partido que está vindo para a aliança com o Rogério Correia? Fica no aguardo, mas é um partido importante do campo do movimento social. A importância do PDT e de Duda Salaber numa chapa com Rogério Correia? Seria muito importante que viesse, mas nós já temos um time para ir para o segundo turno. Deputado federal, pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco, deputado. Eu que agradeço, Thalita, Guilherme, um prazer estar aqui novamente na Rádio Super e no Café com Política. Eu sempre venho aqui, eu lembro. Acho que eu fui o primeiro entrevistado no programa que vocês lançaram. Então, um prazer, estamos à disposição. Obrigada, viu, deputado? Volte sempre aqui. Sempre eu não estava aqui, que eu não era nascido ainda, né? Não era, né? A Thalita já estava aí nos microfones. Thalita já estava. Jovem como sempre. Ai, deputada, é melhor ouvir, né, deputada?